Fala galera, seja todo mundo muito bem-vindo ao meu canal. Eu me chamo Bruno Henrique e esse canal aqui é para fazer uns semana vlogs, day vlogs, mais ou menos assim, sobre os dias de estudo meu. Então será mais relacionado aos meus estudos. A gente pode colocar algumas coisas que eu faço durante o dia e é isso basicamente. Então eu sou aluno de Engenharia Física na Universidade Federal na Universidade Federal da Integração Latino-Americana. E acho que no terceiro semestre, então eu já coloquei algumas coisas para vocês aí. Se vocês não assistiram, assistam os vídeos anteriores para conhecer um pouco mais, ver as disciplinas que eu peguei nesse semestre. E basicamente é isso, seja todo mundo muito bem-vindo. E vamos lá, vamos gravar uns vídeos e postar para vocês aí do nosso dia a dia. Nossa, que eu falo meu dia a dia junto com minha companheira, ela não vai aparecer, mas eu vou aparecer e acabo falando um pouco sobre ela também. Mas é isso, então vamos pro vídeo. Essa é a semana 3, a semana 2, né? A gente teve a semana 0, semana 1 e semana 2 agora de aulas. E a gente vai ter mais um monte de semanas aí até acabar o semestre. É nóis, vamos pro vídeo e fiquem com todos os vídeos aí da semana passada. A gente vai fazer isso sempre. É isso. Muito obrigado a todos vocês e é nóis. Fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Bruno, seja muito bem-vindo ao meu canal. Hoje é sábado, mais um dia de gravação aqui do resumo da semana, do dia, né, para o resumo da semana. Bom, hoje foi um dia um pouco cansativo, né, fiz bastante parte da parte do eletromagnetismo, estudei parte do laboratório, a gente teve que fazer uma revisão teórica um pouco também, mas envolvendo o galvanômetro. E aí a gente usou todo o processo para construir umas contas aí de um sistema, de um circuito para a parte de laboratório e tudo virtual, basicamente isso. A gente criou tudo de forma virtual e, bom, vamos lá. Como eu falei, estudei só essa parte do eletromagnetismo, então logo quando eu comecei, fui fazer o teste também, ali uma apostila que o professor deixou pra gente, a apostila sobre galvanômetro. Nessa apostila tinha lá explicações do que faz, para que serve, porque ele mede ali, pode ser corrente, pode ser resistência, né, do sistema, pode ser também, se eu não me engano, a amperagem do sistema também. Ampere? Não, ampere, e ampere, mas seria, eu esqueci o nome da palavra. Nisso a gente fez... eu e minha companheira, a gente fez um pouco das contas que precisava ser realizada para poder testar no sistema, né? A gente tinha ali, ele nos deu a resistência e a corrente máxima que o sistema aguentava. A gente tinha que calcular para determinadas situações. Na primeira questão era para 3 situações, a gente calculou tudo certinho. Eu vou colocar o vídeo passando aqui do lado, aqui assim, para vocês darem uma olhada, mas um vídeo bem pequenininho do processo, como é que eu fiz as contas. Depois que a gente faz as contas, ele pediu para desenhar o diagrama. Então, como foi 3 resistências diferentes que a gente precisava construir para o sistema de amperagem, que era um ampere, a gente calculou 3 vezes com a mesma corrente e com a mesma resistência. Depois ele pediu para a gente fazer um voltímetro, fizemos o mesmo processo, né? Calculamos todos, usando as equações lá do PDF que ele passou. Fazendo todo o processo de contas e tudo mais. Depois a gente fez um multímetro, onde tinha ali o voltímetro e o ampere, né, para você calcular os dois. E a gente construiu também o diagrama para os dois. E agora a gente está no processo de responder as questões. São 5 questões. São 5 questões, se eu não estou enganado. Eu estou na... Não, 6 questões, perdão. Aí eu tô faltando a 5, a 3, a 4 e a 5 terminar, e a 6, se eu não tô enganado, para poder enviar esse teste, que tem até o prazo de amanhã, domingo. E basicamente foi isso, vou finalizar aqui.
Não se esqueça de visitar na roxinha lá, que eu estou fazendo lives também de estudando. Então é bhs.tv barra... Calma, falei errado. twitch.tv barra bhsga. Link vai estar na descrição, todas as informações também aí para vocês. Lembrando a todos vocês que esses vídeos serão assim, né? Os resumo diário, juntos no resumo da semana na sexta-feira. Então é isso, muito obrigado pela paciência disso de vocês aí. E vamos lá, vamos pro domingo, que ainda tem mais uma semana de aula. Mais uma semana de aula não, né? Começou o semestre agora, tem mais um monte de semana de aula, um monte de semana de estudos. E eu vou estar fazendo isso aqui pra vocês, pra também me animar um pouco, ver que eu fiz alguma coisa, que isso é bem importante. Como eu falei, eu gostei de ter feito o processo de eletromagnetismo, as contas, os cálculos, né, e também pensar para resolver as questões teóricas que envolvem um pouquinho de escrita além das contas. Então é isso. Bom, vamos lá para domingo, é isso daí, até daqui a pouco. Fala galera, beleza? Aqui que tá falando é o Bruno, então vamos lá para mais um vídeo. Bom, hoje é domingo, já tá aqui umas, deixa eu ver que horas agora, 9h30 mais ou menos. Então eu vou começar, na verdade continuar meus estudos de eletromagnetismo, terminar aquele teste aqui para entregar hoje. Faltam 3 questões, como eu falei para vocês, já fiz a parte de circuito, a parte de calcular, agora é a parte teórica ali de umas respostas assim, descritivas dos procedimentos, beleza? Vou deixar aparecendo aí no link, na tela para vocês o que eu já fiz, como eu falei ontem. Então hoje eu pretendo estudar cálculo 3, assim que eu terminar eletromagnetismo, fazer uma revisão de cálculo 3, uma revisão não, né? Assistir as aulas que o professor passou, acho que tem 3 aulas para me assistir ainda, tô na aula 3, então tem aula 3, aula 4, aula 5. E também tem mais 3 listas, tem a lista 1, lista 2 e lista 3. Eu comecei a lista 1, parei na metade não, né? Parei no terceiro exercício da lista, acho que tem 20 mais ou menos. Eu vou tentar continuar com esses exercícios e também vou buscar ler mais e aprofundar um pouco mais esse conhecimento aí. Vou ver outros vídeos também na internet. Essa é a meta para fazer hoje. A minha companheira já está adiantando a parte de almoço e janta para a semana toda, que a gente sempre faz no domingo. E bom, eu acho que é isso. Amanhã a gente volta aí, ou mais tarde, mais à noite, como agora é de manhã, à noite eu volto para dizer se eu continuei e se eu consegui terminar tudo que eu planejei para hoje, beleza? Então é isso. Bom galera, hoje é domingo, dia 14 de novembro de 2021. Como eu falei pra vocês, ontem eu comecei o teste de eletromagnetismo e hoje, domingo, eu terminei. Faltava 3 questões teóricas, vamos dizer. Então, de manhã eu fiz isso, eu finalizei aquela parte que precisava fazer do processo para mandar pro professor. Então eu fiz, aí depois eu corrigi alguns detalhes, estava faltando alguns pontos a ser acertado. Eu conversei com minha companheira, a gente entrou assim em um consenso do que estava mais ou menos no certo, né? Cada um fez o seu e chegamos a um mesmo denominador. E depois disso eu assisti a aula 2 de cálculo. Essa aula eu já tinha assistido uma vez, eu fiz anotações, depois eu reassisti e agora acompanhei as notas de aula do professor. Essa período foi na parte da manhã, enviei para o professor de eletromagnetismo também esse teste, que era até hoje 11 horas, 11h59, né, de hoje. E depois do almoço eu comecei a assistir a aula 3 de cálculo, e de cálculo 3, né, assisti a aula 3 toda, acompanhei a nota de aula do professor também. Depois disso eu conferi com um colega meu e com minha companheira o resultado de uma questão que o professor de ciência do ambiente passou pra gente. A gente vê se chegamos no mesmo valor, porque cada um fez o seu jeito para ver se chegava naquele mesmo valor. A gente não copia um do outro, a gente só vê se chegou no mesmo valor. Se chegamos no mesmo valor, quer dizer que possa estar certo, né? Que 3 pessoas chegaram ao mesmo resultado de maneiras diferentes, isso quer dizer que está certo as contas. E depois disso já enviei para o professor por e-mail, ele pediu para enviar, né, só essa questão. Depois assisti a aula 4 também, eu fiz todo esse processo em live à tarde lá,
Isso em live lá na twitch.tv/bhsga. A aula 4 eu assisti, eu acho que eu terminei às 6 horas, a aula 4 mais ou menos, de 6 para 7 horas. E aí falta a aula 5 da semana passada e mais duas aulas que vão sair essa semana agora pra gente continuar, né, os estudos. Agora eu vou começar a fazer uma revisão de física térmica, vou assistir a aula da professora, que ela já deu essa aula, eu estava em aula, porém eu vou reassistir o vídeo dela, fazer algumas anotações, acompanhar pelo livro e começar a lista 1 dela. Bom, resumindo o que eu vou tentar fazer amanhã, deixar bem resumido aqui. Assistir a aula 5 de cálculo, fazer um pouco da lista de física térmica, né? Depois que eu fizer a revisão, vou fazer a lista de física térmica, pelo menos adiantar algumas questões. Eu olhei, parece que tem 11 questões, e depois disso eu vou começar a trabalhar em cima de eletromagnetismo também, a parte teórica, fazer uma revisão, ver se o professor disponibilizou a aula, porque eu estava em aula, mas ele gravou, e aí disponibilizou os slides, eu vou dar uma leitura nos slides, e no livro também. Eu estou usando livros do Moisés, então eu acho que possa me ajudar. Vou procurar também alguns exemplos, porque o livro do Moisés ele é bem matemático, ele é bem assim, teórico, ele não tem tantos exemplos demonstrativos e aplicados. Então eu vou buscar mais esses exemplos depois. Eu acho que vou fazer isso também em live amanhã na Twitch. Então, bom, nos vemos no próximo vídeo, né? Que assim, no próximo vídeo não, no próximo dia, porque cada dia eu tô gravando um vídeo e esse vídeo vai sair na sexta-feira completo aí com todos os dias da semana. Eu tô bem cansado hoje, mas ainda vou fazer essa revisão de física térmica e amanhã eu pretendo acordar no mesmo horário de sempre, umas 6, 7 horas, e fazer essa revisão aí de cálculo e também de eletromagnetismo e de física térmica amanhã. Acho que só isso que precisa. Eu acho que não falei no vídeo ontem, no sábado, mas eu fiz o teste de introdução à probabilidade, já enviei. Fiz também assisti as aulas de probabilidade, aula 1, aula 2. E eu acho que só isso. E o teste de probabilidade também foi enviado. Vai sair o resultado amanhã, não, sai o resultado terça-feira. Dia 16 sai o resultado para ver aí quantas questões que eu acertei. Eu acho que tinha 5 questões. Mas é isso. Então amanhã, que é segunda-feira, a gente volta com mais um resumo aí por volta da noite. Talvez eu grave um vídeo de manhã falando o que já fiz até o momento. Alguma coisa assim, não sei. Mas à noite vai sair o resumo explicando tudo que eu fiz durante a noite. É isso e até amanhã. Bom, galera, hoje já é segunda-feira, feriado, dia 15, então eu hoje fiz pouca coisa comparado com ontem. Né? Hoje eu fiz física térmica amanhã, assisti a revisão da aula da professora, como eu falei ontem que eu iria fazer, eu assisti ontem, hoje assisti de novo, acho que 3 vezes a mesma aula, li a nota de aula da professora, dei uma lida na lista também, fiz acho que um exercício ou 2, que era os 2 primeiros da lista, e basicamente foi isso. À tarde, de manhã foi isso, e à tarde eu fiz... O que eu fiz de tarde também? À tarde eu fiz cálculo 3, então eu fiz, dei continuidade na lista, acho que comecei da primeira questão de novo, e fiz até a questão 3 da lista de cálculo 3, eu não sei, acho que deu umas 5 páginas, eu acho. Alguma coisa assim. Não foi muita coisa que eu fiz, mas eu li bastante, busquei também aprofundar algumas coisas de cálculo 3, de física térmica. E também depois, à noite, eu li um artigo que eu estava lendo para meu projeto de extensão, que eu estou fazendo extensão. E eu dei uma lida no projeto lá, num artigo bem interessante que fala sobre usar lítio, reutilização de lítio para poder fazer bateria. O Brasil não faz, o Brasil
meio que compra, ela não tem uma... como é que eu posso dizer? Não é tão refinado o lítio do Brasil, é mais para uso em outras coisas, e pelo que eu estava lendo ali, eles estão tentando fazer esse tipo de coisa, né? Refinar o lítio que tem nas indústrias, reutilizar o lítio de outras coisas para poder fazer bateria, que tem que ter 99,5% de pureza do lítio, alguma coisa assim relacionada. Eu comecei ainda, não terminei de ler, então bem superficial o que eu estou falando. Depois eu vou aprofundar para vocês aí cada vez mais sobre como é que tá os lítios, quer dizer, o artigo do lítio e como é que tá a extensão. Beleza? Então é isso. Daqui a pouco não, né? Daqui a pouco já é terça, e aí na terça eu vou ter aula de física térmica apenas, e será uma aula só pela manhã, então eu vou passar, eu acho que amanhã eu vou só estudar física térmica, começar a lista também, né, da continuidade na lista de física térmica, e à tarde eu vou assistir a aula 5 de cálculo, se tudo der certo. Amanhã à noite a gente faz esse resumo dizendo se deu certo ou não. É isso, e até amanhã. Fala galera, beleza? Então hoje já é terça-feira, né? Eu acho, me perdi no tempo. O resumo de hoje foi: de manhã eu li um pouco de física térmica antes da aula, depois tive aula de física térmica, como eu falei pra vocês que eu iria ter aula de física térmica de manhã. E basicamente foi isso. Aí a aula terminou um pouco antes porque, como tá no online, a conexão do professor acabou caindo e a gente acabou ficando sem a aula. À tarde, deixa eu ver o que eu fiz de tarde. Basicamente só li bastante coisa sobre cálculo, assisti a aula e bem devagar a aula de cálculo, aula 5, e basicamente foi isso aí. Bom, deixa eu ver o que mais que eu fiz assim de importante. Nada tão importante assim, porque eu tirei o dia hoje meio que descansando. Eu li um pouco da nota de aula, conversei um pouco com meus colegas, assim, sobre que tá no período de ajuste agora de matrícula, então a gente conversou um pouco, falou sobre qual pegar, né, qual disciplina pegar, se pegaria com o professor que eu tô, ou com outro professor. Basicamente foi isso. Eu também tô pensando em trocar de professor, melhor de turma, mas eu não sei, eu acho que eu não vou trocar de turma, pelo o que tudo indica. E também tava conversando com minha companheira, a gente também tava pensando nessa situação de trocar de turma, mas a gente não vai trocar pra não ter nenhum problema. Deixa eu pensar mais algumas coisas que foram importantes assim. Acho que nada tão importante assim. As notas de aula o professor tava lendo. Agora tá fazendo mais sentido a aula do que no começo, quando eu comecei a disciplina. Então tá um pouco mais, vou se dizer, tranquilo, podemos se dizer assim. Não teve nada tão específico assim não, eu acho que é isso mesmo. Agora à noite, o que eu fiz? Eu tô assistindo a aula 5, tô terminando já a aula 5 pra começar a aula 6. O professor disponibilizou a aula 6 e mais uma lista. Então a gente tem, acho que 4 listas, se eu não tô enganado, 5 listas. E 6 aulas já lançadas. Amanhã é o dia mais longo que eu tenho. Amanhã eu tenho uma aula das 7 da manhã, ou 8 da manhã, até as 11h40, se eu não tô enganado, é 10h40, algo assim. E então o dia amanhã vai ser bem corrido, o que tudo indica. De manhã eu tenho física e eletro, à tarde cálculo e ciência do ambiente, e à noite introdução à probabilidade e estatística. A professora de introdução já lançou a aula de amanhã, já lançou o slide em si da aula também. E depois eu vou estar assistindo. O teste de probabilidade que eu fiz, eu consegui tirar uma nota boa, né? Eu consegui... É que era teste também, não é tão importante. Vale, acho que 30% da nota final, algo assim. Então eu fiz o teste, saiu o resultado hoje, já olhei, fui bem. Então tá tranquilo. E eu acho que é isso. Então amanhã eu continuo gravando. Hoje é dia 16 de novembro. Basicamente isso. Agora vai dar 4 minutos para dar meia-noite, então já vai virar dia 17.
é isso, a minha companheira passou o dia também fazendo o trabalho dela de mecânica 2. Basicamente isso. Eu não tenho muito hoje que eu fiz e que falar, não. Amanhã eu pretendo fazer mais coisas, porque amanhã, como eu vou ter aula de manhã de física e vai ter experimento, o professor já mandou o roteiro, já mandou o manual. Falando nisso, eu ia olhar isso, acabei esquecendo. Vou lembrar agora que eu tô gravando o resumo do dia. E depois tem eletromagnetismo, a parte teórica. Eu acho que tem algum trabalho, algum experimento da parte de laboratório, mas eu nem olhei ainda assim. Nem comecei, nem nada, mas acho que é pra domingo, mas eu acho que a gente vai ver se consegue adiar um pouco mais, porque eu nem olhei como é que é o trabalho e tá muito puxado, assim. Esse tipo de matéria tá sobrecarregando, né? Acaba sobrecarregando quando tem laboratório, porque laboratório é muito... Não vou dizer chato, mas é muito mais burocrático de se você pegar os dados, montar e fazer relatório, etc. Amanhã, como eu falei, tem laboratório de física térmica. Aí nessa parte do laboratório de física térmica eu não sei, não abri o roteiro ainda. E depois de física térmica eu tenho eletromagnetismo teórico. Aí a parte teórica são 2 aulas, então eu acho que vai dar certo, vai ser bem tranquilo. Bom, é isso. Amanhã à tarde tem aula de cálculo e amanhã a gente vai conversar com o professor sobre a data da prova, que eu acho que vai estar dando choque com a semana integrada da extensão, ensino e pesquisa da universidade. Então eu acho que a gente vai ver se a gente consegue adiar pelo menos algum dia, mais alguns dias aí, para fazer essa prova. Além disso, tem também ciência do ambiente. Eu não sei se vai ser síncrono, eu acho, né? Ou assíncrono. Ele não lançou ainda a aula, então eu não tenho certeza. Mas amanhã eu gravo mais o resumo à noite e a gente vê o que deu. Como eu não vou ter aula, eu acho síncrona de probabilidade estatística, pode ser que eu grave depois que eu assistir a aula de probabilidade estatística. E aí lá para o mesmo horário, umas 10, 11 horas da noite, a gente grava esse resumo do dia. Beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo dia. Fala galera, então hoje já é quarta-feira, o dia que eu falei que eu teria mais aulas, então eu não tive tanta aula porque são aulas assíncronas, né? Como eu falei pra vocês. Bom, hoje o que eu fiz? Hoje eu tive aula de física térmica de manhã. A primeira aula foi de física térmica, aí teve a divisão dos grupos pela professora para fazer um experimento de dilatação térmica de uma barra de metal. E basicamente foi isso, ela deixou a aula pra gente fazer, eu assisti o vídeo que ela passou, como é a simulação, né? Eu assisti 2 vídeos, simplesmente foi isso, não fiz mais nada da aula de física térmica, mandei mensagem para meus colegas do grupo pra gente poder fazer. Até agora ninguém me retornou, mas, quer dizer, o Esdris, que é um colega meu, retornou. Quer dizer, um só me retornou, né? Os outros não. De 4, um retornou e a gente tá vendo pra fazer amanhã, quinta-feira. À tarde eu ia ter aula de cálculo, mas o professor já tinha passado a aula ontem, então não teve aula.
No final de contas, a gente já teria a aula de hoje, foi passada ontem, aí hoje ele não pôde dar aula para poder tirar dúvidas, essas coisas do tipo, então a aula foi adiada para um dia que ele vai remarcar. Sexta-feira tem aula com ele novamente, a gente pode tirar essas dúvidas. Bom, terminei a aula 5 e tô na aula 6, que seria a aula de hoje também. Tô uma aula atrasado. E depois dessa aula, o professor de ciência do ambiente colocou lá 3 aulas, né? Uma aula de 1h30 e as outras 2 aulas de, acho que de 50 minutos, 40 minutos. Eu não vi as outras 2 aulas porque eu acredito ser referente à próxima semana e não a semana agora. A semana agora, que foi hoje, a gente assistiu já a aula, foi sobre o ciclo da água, né? O processo de ciclo da água, como que ela se renova, fala sobre aquíferos, sobre que mais? Alguns processos químicos que acontecem com a água, né? Quando você tem a água ácida, né? Chuva ácida, por que é chuva ácida e etc. Essas informações importantes para você saber aí basicamente como é que funciona o sistema do ciclo da água. À noite, a professora de probabilidade estatística também, ela já lançou a aula, acho que foi até ontem, eu não olhei o tempo também da aula, mas é em torno de 40 a 50 minutos, e mais os slides da aula. Então, basicamente foi isso que eu fiz. Resolvi mais umas questões da listinha de cálculo que tá aqui, né? Então, aparentemente eu tô conseguindo resolver praticamente tudo, e além disso eu li um pouco do livro do livro de cálculo de EDO, que acaba ajudando também, tem bastante exemplos, e um exemplo de um circuito que eu preciso resolver na lista tem lá, eu acho que vai ajudar bastante. E é isso, agora eu tô aqui fazendo a renderização dos vídeos, né? Nestes vídeos agora eu vou usar uns vídeos que eu peguei, né, que o colega da faculdade, né, um servidor da universidade, ele grava, e eu vou colocar como um intro do meu canal. Eu acho que eu vou colocar 1 ou 2 vídeos dele, que é tomada de como é que eu posso dizer, aérea, né, lá da região de Foz do Iguaçu, onde fica a universidade. Eu vou fazer essa intro com essa tomada, vou pôr os créditos também lá, tal, @Céu da Fronteira, então seguem aí. E é isso, basicamente isso. Então amanhã eu volto gravando novamente pra vocês. Lembrando que amanhã não tenho aula, amanhã não tenho aula nem assíncrona e nem aula síncrona. Amanhã é um dia que seria, aspas, livre, mas eu irei usar para estudar, irei usar para fazer as listas também, e ler artigo da extensão, fazer aquela coisa que eu sempre falei para vocês. Na quinta eu faço ou a extensão, ou a pesquisa, ou atividades relacionadas às disciplinas. Então, mas amanhã eu acho que eu vou fazer os relatórios de física térmica e de eletromagnetismo, que eu também tenho que entregar um relatório de eletromagnetismo. Eu acho que é quarta que vem, ou é terça que vem, pelo que eu tava olhando no grupo ali. Mas eu vou fazer tudo, tentar deixar o máximo possível das coisas adiantadas amanhã, para não sobrecarregar no fim de semana e também não deixar para a última hora. Basicamente é isso. Então, bom, agora a gente vai para quinta-feira. Fala galera, beleza? Hoje já é sábado, então o vídeo da sexta acabou ficando para hoje, sábado. Ontem, nossa, tá muita luz. Quinta-feira eu não gravei o resumo na noite, porque eu fiquei fazendo basicamente o dia inteiro o experimento de eletromagnetismo. É que na verdade assim, o experimento é simples, o problema é porque não teve uma explicação certa do que faz o experimento, e então eu peguei para ler o teorema de Thevenin e acabei lendo bastante, li algumas coisas da URGS, li algumas coisas da USP, da UFBA, sobre o que faz o Thevenin, o teorema de Thevenin, e depois eu fiz o circuito. Foi bem fácil, o experimento em si é fácil, é só fazer o circuito, você analisar alguns pontos que ele pede, você cria um circuito de Thevenin, né, usando o teorema de Thevenin,
e você tem um site que ele te dá a teoria, né, para você... Teoria não, né, as equações teóricas e o valor teórico para o experimento. E você tem que fazer esse experimento e analisar se são coerentes com a teoria, só isso. Não é difícil. O problema é que, para mim, eu não gosto de fazer as coisas quando não é explicadas. Para que serve, como que faz, qual é o princípio do teorema, da onde saiu, quem fez, quem é o cara e tal. Então eu acabei aprofundando e lendo bastante. Para vocês terem noção, esse teorema de Thévenin aí, ele é um engenheiro telégrafo francês que estudou na escola francesa lá, eu esqueci o nome da escola, não é uma escola... É uma escola para engenheiros da França, bem reconhecida, bem famosa, até hoje ela é famosa, o nome dela já mudou e tudo mais. E esse cara, ele desenvolveu esse teorema dele aí, usando as leis de Kirchhoff e as leis de Ohm, só que ele está aplicando para sistemas complexos, né? Então ele desenvolveu esse teorema, aí esse teorema diz que quando você tem um circuito grande, você pode meio que dividir esse circuito em outros pequenos circuitos e assim você consegue manter a potência ou a corrente, vai depender muito de como é que você está fazendo a aplicação. Você consegue também, né, calcular a resistência, calcular a voltagem e tudo mais por esse teorema. Quando você faz esses dados, vocês coletam no experimento, para fazer dois gráficos, um gráfico vai ser uma reta decrescente, que vai ser, né, a reta decrescendo, e a outra vai ser um gráfico de potência. Então a gente vai ter uma reta subindo, depois ela faz uma parábola de ponta cabeça, né, que seria uma concavidade para baixo, e começa a descer. Essa parte descendo é a parte negativa que a gente encontra inicialmente pelo primeiro gráfico. Basicamente é isso. Esse foi o experimento que eu fiz, foi um experimento simples. É que eu falei, o problema é que não tem explicações, não tem profundidade. Os vídeos que colocou só foi superficial, explicando como é que usa o software e como é que faz. Então, tipo, para um relatório eu acho isso muito superficial, então eu perdi um tempo para entender mais. Basicamente isso, quinta-feira foi isso. Ontem eu passei a manhã inteira lendo de novo o roteiro e mudei tudo que eu tinha feito na quinta-feira, porque o que eu fiz era um trabalho mais detalhado. Na quinta-feira meu trabalho ia ficar com 10, 20 páginas, porque eu gosto de fazer as coisas com bastante detalhe, com bastante equações e bastante explicações. Esse teorema tem 3 casos. Nos 3 casos tem um sistema, tem 2, na verdade nesses 3 casos tem fotos de sistemas, né? Seria as imagens de como funcionam os sistemas para cada um dos casos e também as equações para cada um dos casos. Então eu estava colocando isso, mas eu li o roteiro, eu acho que o professor quer mais simples do que isso. Então eu remudei meu roteiro inteiro, ficou uma página de introdução teórica, meia página de resumo, meia página de procedimento experimental, que é um simulador, não tem muito o que fazer. E eu acho que... que mais? O material usado também ficou meia página, tudo ficou meia página do que eu já tinha feito. Isso é muito frustrante, mas tudo bem. À tarde tive aula de cálculo, aí eu tirei uma dúvida sobre uma questão, que era a questão duas questões, né? A questão 12 da lista 1 e a questão 3 da lista 1. E a gente ficou conversando com o professor para ver sobre a prova, que acho que é sexta-feira, e a gente tentou ver, porque a maioria do nosso grupo não está conseguindo nem resolver as listas direito, já tem 7 ou 6 listas, são 6 listas, e isso está bem frustrante, muita lista, e a gente não está conseguindo andar muito nas listas, porque é bem complicado o cálculo 3. Mas chegamos a um consenso, então tá tudo tranquilo agora. A gente tem 8 aulas, eu tô faltando 2 aulas para terminar, ou 3 aulas para terminar o conteúdo, e aí eu vou começar a fazer essas listas, como eu falei, que é a lista... Tô perdendo aqui. Que é a lista... lista 1, eu tô quase terminando metade da lista. Eu preciso fazer pelo menos 5 questões de cada lista, porque ele vai pegar as questões das listas, né? Mas cada lista tem 20 questões, então eu vou ter que fazer um apunhado das mais complicadas, das mais difíceis, para poder resolver. E assim eu conseguir, sei lá, ir bem na prova, vamos dizer assim. E hoje, sábado, como eu falei, eu vou editar o vídeo agora, de manhã. Acho que agora deve ser umas 10 horas. Eu vou tentar editar o vídeo o mais rápido possível, soltar hoje.
E à noite eu gravo o que eu fiz hoje, que eu vou terminar esse relatório de eletromagnetismo que é para amanhã. Então, acho que dá para fazer, vai estar bem tranquilo para fazer. É isso, então a gente se vê nos próximos vídeos, na próxima sexta, que nem hoje é sábado, né? Provavelmente no próximo sábado também. E, vou gravar os resumos diários como eu gravei essa semana. Eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever aqui no canal. Compartilhar com seus colegas. E é isso. Um abraço pra vocês. Tamo junto e eu fui.